Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Santos, eu sou contador aqui da Consulfis, Contabilidade Consultiva, uma contabilidade focada em construção civil. Hoje o nosso assunto é sobre o lucro presumido. É isso mesmo, olha só. Muita gente fica me perguntando às vezes, Ricardo, é melhor colocar minha empresa no Simples Nacional, no lucro presumido, no lucro real? Só que às vezes as pessoas não sabem nem o que é o lucro presumido. E hoje é que eu tirei esse dia, nesse dia especial, para gravar para vocês, falar um pouco sobre o lucro presumido. Bom, vamos lá então. O lucro presumido, ele é uma possibilidade que as empresas têm, além do Simples Nacional e do lucro real, para recolher os seus impostos. Logo, o lucro presumido ele é um regime tributário. Quando a empresa faz a opção pelo lucro presumido, né, ela está dizendo para o fisco que não vai se importar em seguir a regra dele. Como assim, Ricardo? Como o nome diz, lucro presumido, ele vem através de uma presunção. Então, o fisco, ele já diz, a Receita Federal, ela já diz quanto você vai ter de lucro, certo? Já existe uma tabela com alguns percentuais específicos para cada atividade. Mas antes disso, talvez seja importante você saber o que é lucro. Lucro é o resultado da receita menos despesa. Então, quando você fatura 100 mil ali no mês, depois você tem 80 mil de custo, quando abate os 100 mil da receita menos os custos, né? A receita menos despesas, vamos chamar assim, no final que sobra para a empresa, para o empresário, é chamado lucro. Então, se você tem uma contabilização, se você tem uma escrita contábil, um contador que para mês a mês e faz essa conta para você, você tem um lucro contábil que a sua contabilidade é pura. Já para o fisco, não é importante esse lucro. Para o fisco, ele diz o seguinte: olha, se você tem atividade de serviço, por exemplo, você vai pagar 32%. Então, ele já diz, independente das suas despesas, ele já diz para você o quanto é seu lucro e quanto você vai pagar de imposto sobre esse lucro. Né? Então, na construção civil, no caso das construtoras, o fisco ele tem aí alguns percentuais. Ele tem um percentual de 8%. Então, quando você tem emprego de material, quando você faz uma empreitada global, com fornecimento de material, né? Lembrando que não é somente a mão de obra, você tem ali fornecimento tanto de material como de mão de obra. Nesse caso, você está sujeito ao lucro de 8%. Ou seja, o fisco está dizendo que se você fez um serviço de 1 milhão, você tem 80 mil de lucro. Aí você fala assim, tá, Ricardo, mas quer dizer então que eu vou pagar 80 mil do milhão? Não, ainda não. O que acontece? O 8% é seu lucro. Agora é que vem a alíquota do imposto de renda. A alíquota do imposto de renda, pessoas, hoje ela é 15%. Ou seja, você vai pagar 15% dos 80 mil. Para chegar na base de cálculo do imposto, você existe essa presunção do lucro. Então, recapitulando, se você tem 1 milhão de faturamento e você tem uma construção civil com empreitada global, você vai ter uma percentual de presunção de 8%. Logo, a base de cálculo para o imposto de renda é de 80 mil. 15% de 80 mil é igual a 12 mil reais. Então, é basicamente isso. Tá? Para vocês entenderem aí a analogia. Então, você pega 15% da base de cálculo. Então, só para você achar essa base de cálculo que você precisa fazer a presunção. Mais nada. Na construção civil, nós temos a seguinte presunção: 8% para emprego total de material, que é o exemplo que eu acabei de explicar. E você tem também a possibilidade de tributar 32%. Isso quando você tem apenas fornecimento de mão de obra. Ou até mesmo quando você não faz emprego total de material. Então, se você só forneceu 50% de material, você não pode utilizar a presunção de 20%, você vai ter que usar a presunção de 32%. Ou seja, se o fisco está dizendo que na mão de obra você tem 32% de lucro, logo 32% de lucro é maior que 8%. Ou seja, quando você tem um serviço de construção civil apenas com mão de obra, a base de cálculo para o imposto fica um pouco maior, ou 4 vezes maior, né? Digamos assim. Bom, além disso, você tem o adicional do imposto de renda, que é um cálculo que se faz aí quando sua base de cálculo ela passa dos 60 mil no trimestre. É importante lembrar justamente que o lucro presumido ele é pago de forma trimestral.
Então, se você junta ali a seu faturamento, sua receita de janeiro até março, que é compreende o primeiro trimestre, e o vencimento desse primeiro trimestre ele vai até o final do mês de abril. Então, você paga tudo que você apurou no primeiro trimestre até 30 de abril. Você apura, no caso, de abril a junho, que é o segundo trimestre, você paga no último dia do mês seguinte, no mês de julho, então, e assim por diante. Então, a apuração do lucro presumido ela é trimestral e, caso a base de cálculo nesse trimestre ela seja superior a 60 mil, também tem incidência de um adicional. Então, no nosso exemplo, se você faturou 1 milhão e a presunção é de 8%, logo a base de cálculo é 80 mil. 80 mil é maior que 60. Então, o adicional de 10% é sobre essa excedente. 80 mil menos 60 é igual a 20 mil. 20 mil vezes 10% é igual a 12 mil. Ou seja, você pagou aí 12 mil de imposto de renda, mais 2 mil reais sobre o adicional de imposto de renda, ficou ali 14 mil reais. Faz uma conta de cabeça aqui, mas eu quero que você aprenda mais a metodologia. Então, gente, é basicamente isso. Imposto de renda trimestral, lucro presumido, ele vai definir a presunção da sua atividade de construção civil. Na construção civil, duas possibilidades. 8% para fornecimento total de material, a empreitada global, e 32% se for apenas mão de obra, apenas o serviço. Beleza? Existe uma outra possibilidade de 16%, só que aí é uma boa exceção na construção civil também, quando você fatura menos do que 120 mil reais no ano. Isso o contador vai explicar. Se você não é cliente da Consufis, você pode pedir uma proposta, pedir uma consultoria, fazer uma revisão aí no cálculo do lucro presumido. Em muitos casos, o lucro presumido é muito mais vantajoso, inclusive, do que o Simples Nacional. É ideal fazer essas contas. Essa comparação é chamada de planejamento tributário e é adequado que vocês façam quanto antes, pois se você deixar de fazer, você pode estar pagando mais tributos do que você deveria. Tá bom? Eu não vou falar aqui dos outros tributos que incidem. Quando você faz a opção pelo lucro presumido, por exemplo, você faz a opção também por outros tributos, no caso PIS e COFINS. Eu vou deixar isso para outros assuntos. E aí você vai me acompanhar aí nos próximos temas, tá bom? Vou garantir seu like. É isso aí. Nunca se esqueça, com Consufis, contabilidade faz bem.